você pensar que a expectativa de vida em Angola é 47 anos, significa que mais de 90% da população nunca teve um dia de paz na vida. Então, assim, para eles, o sonho da paz é uma coisa tão fantástica, tão absolutamente maravilhosa, entendeu? Que eles ainda não descobriram que a paz não é a resposta para os problemas deles, somente a paz. Oi, agora eu vou falar sobre uma coisa que eu gosto muito, um assunto que me fascina particularmente, que é a fotografia. E a gente vai ver o que a fotografia tem a ver com comunicação. Se comunicação é fotografia, fotografia é comunicação. Agora é o caso mais grave. Os casos africanos são todos muito graves. Não dá para... É difícil. Você vê, Serra Leoa atualmente está numa situação muito pior do que Angola, né? Quando a gente estava lá, a questão de Serra Leoa estava terrível. Eu vi uma notícia ontem ou anteontem sobre Costa do Marfim também, de você ter 40 pessoas trucidadas lá no Costa do Marfim. Então, a África é complicada. Só que, obviamente, a mídia de guerra no Afeganistão é muito maior. No Iraque, né? No Iraque, como foi no Afeganistão, porque o investimento de grana ali para a guerra é muito grande. Mas isso não quer dizer que em outros países estejam livres de conflito ou não estejam havendo conflitos, né? A África é um eterno poço de conflito, ali a situação é muito delicada. Há muitos países querendo explorar em todos os sentidos a África, porque a África tem de tudo, de petróleo, diamantes. Os descasos da mídia brasileira é o mesmo descaso da mídia do mundo todo em relação... Eu acho que a mídia brasileira é muito ligada, ela é muito... É como a mídia americana, ela segue o mesmo modelo. Né? Só que aqui ainda a gente mostra muito as coisas na televisão, que não acontece nos Estados Unidos, onde as pessoas não têm acesso. Eu creio que nós estamos num momento terrível de cobertura internacional. Não existe mais correspondente internacional no Brasil. Tá certo? Isso é uma coisa... Você teve toda essa guerra no Iraque, que foi mídia para tudo, todo mundo deveria, todo jornal decente deveria ter correspondente no Iraque. Por que não? Por que não? Por que você vai confiar, entendeu? E você, a questão que você está perguntando do olhar brasileiro, o olhar brasileiro é diferente do olhar norte-americano, é diferente do olhar francês, é diferente do olhar... Você não pode. Você vai ficar pegando press release da Associated Press, da France Press, é isso? E eu queria começar perguntando para o Vinícius, como é que foi a tua experiência jornalística de início e o que te levou a chegar à fotografia? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: quando eu ainda estava na faculdade de jornalismo, eu tinha essa opção de fazer ou fotografia ou texto. Já nessa época eu tinha planos de ir para a África, ir para Angola, para fotografar a guerra. Mas teve a minha pessoa de contato lá deu uma desaparecida por motivos de guerra, a gente perdeu o contato, quando eu já estava com tudo pronto para ir para Angola. Isso na faculdade? Isso quando eu estava fazendo faculdade ainda, antes de conhecer a Maria Eugênia. Nessa época eu trabalhava no banco, trabalhava no Banesco, eu tinha que fazer as férias para fazer isso. E então essa viagem acabou frustrada. Na época teve uma outra pessoa que eu conhecia, tinha uma ONG de atenção ao índio, né, de cuidado com o índio, e me mandou, falou, já que você não vai para Angola, você não quer ir para o Mato Grosso, levar uma carga de cobertores para o Chavante, lá no meio do nada? Aí eu topei, foi uma experiência ótima, então tem um ensaio grande sobre os Chavantes, que até concurso de fotografia e tudo isso, né? E aí eu conheci a Maria Eugênia, ela me convenceu de que esse negócio de trabalhar no banco não estava com nada, que eu devia sair e entrar de cabeça no jornalismo. E só que aí a gente começou a namorar, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa revista chamada Globo Rural, uma revista muito legal, né? E acabou, essa coisa de fotografia acabou meio parada no tempo, porque as oportunidades de trabalho que eu tive foram muito mais de texto do que de fotografia.
Então eu fiquei fazendo fotografia mais por hobby, mais de outra forma, e acabei caindo no texto. Assim que a gente casou, eu recebi como presente de lua de mel o bilhete azul, né, trabalhava numa pequena editora, tal. Aí fui demitido, tinha que arrumar emprego em qualquer lugar, e acabei caindo no Computer World, trabalhando com tecnologia. Conta um pouco, Maria Eugênia, como é que começou essa tua coisa com a fotografia? Com a fotografia, eu acho que começou, foi um casamento junto com o Vinícius, né? A gente já está casado, estamos em lua de mel, né? 10 anos agora, esse ano, e a fotografia para mim começou mais ou menos nessa época. A gente sempre viajou muito, viajava. E a gente saía registrando nas viagens, né, as coisas que mais a gente interessava, as coisas que a gente achava bonito, bacana, mas a gente guardava muito essas coisas, sabe? Mas aí a gente se mudou para os Estados Unidos e aí foi que a coisa aconteceu muito mais forte. A gente foi morar um ano em New Orleans e aí tinha os festivais de jazz, blues, Mardi Gras, né? Mardi Gras. Então aí a gente começou a trabalhar a fotografia. O diferencial que eu vejo, por exemplo, nessa coisa de trabalhar com moda e trabalhar com fotografia documental, é que na fotografia documental ainda prevalece a boa ideia, entendeu? Não importa e a boa história. Se você é um fotógrafo famoso como Sebastião Salgado, entendeu? Ou de repente não, mas eu vejo assim que acima de tudo, se você tem uma boa pauta, uma boa ideia, um fato acontecendo em determinado lugar e que precisa ser jogado pra, né? Aí na mídia para todo mundo ficar sabendo, tem muito mais condições de você conseguir sucesso. Inclusive porque assim, a gente estava analisando esses dias, né? Com essa coisa de Big Brother, tanta coisa sem profundidade, entendeu? Passando na televisão, ocupando os horários, que eu vejo assim, que muita gente tem sentido a necessidade de documentários, entendeu? De falar a verdade das coisas. Da história, da humanidade. E não essa fama efêmera de imagem. E que é uma coisa mentirosa, né? Que a pessoa tá lá para fazer uma mídia, uma média para aparecer na mídia, entendeu? Do nada, sem profundidade. Isso não tem história. O legal da fotografia documental é que ela não é uma imagem desassociada de uma história. Entendeu? E você pega vários ela tem uma história, então ela não tem sentido. Você não pode ser aquela pessoa que vai defender só um ponto de vista, não. Você é neutro e você mostra, entendeu? Desde o que um militar acha, até o que um presidente, um governo acha, e principalmente o povo acha, entendeu? E confronta as opiniões e mostra as imagens disso, é uma coisa que a gente tem visto tá chamando muita atenção. E esse lado documental de vocês, da fotografia documental, iniciou quando? Aí a gente falou, vamos largar tudo aqui, a coisa estava bem estagnada, eu estava só vivendo de filhinha, de informática e tal, a gente falou, a gente tem que dar uma mudança na nossa vida. Então vamos mudar, e a gente foi. A gente fechou a casa, fechou as coisas e foi embora entendeu? Tinha um Fiatzinho, vendia o Fiat, comprou umas passagens e foi embora. E aí eu sei que nessa época, lá em New Orleans, eu fiz uma grande amizade, que até hoje é uma grande amiga nossa, a Cris, que é uma fotógrafa, e era uma fotógrafa assim, mais abstrata, bem... Mais de arte do que documental. Mas ela acabou puxando muito a gente, falando, puxa, vocês têm uma facilidade, uma linguagem muito própria, uma linguagem brasileira, vocês pegam umas coisas que ninguém pega, entendeu? Porque o brasileiro, eu vejo assim, ele tem um olhar diferente, diferenciado, entendeu? Isso eu acho muito legal. E aí eu comecei muito a prestar atenção nisso, a gente começou a fazer pequenos trabalhos, jobs lá, né? Nada que ganhasse muito dinheiro, né? A nossa televisão, ela tem essa questão hoje do falso, da imagem pela imagem, entendeu? E sem conteúdo, infelizmente. Isso é muito forte em Angola. A televisão brasileira está invadindo a cultura angolana de uma forma terrivelmente destrutiva. Principalmente porque depois de ter passado por tanta violência de guerra, eles estão com muito medo da violência urbana. Então eles não têm isso ainda. Só que você pega um programa policial desses que passam em fim de tarde,
ele é a receita do bolo, entendeu? Você mostra ali como é que você faz, como Então, é o que é um sequestro relâmpago, como é que você agem. foge uma cadeia, como é que você organiza, entendeu? Facções. Eu vejo vários jornalistas que fazem os programas, né? Defendendo, é lógico que eles vão defender, né? A cria deles. Não, e não só isso, defendendo o formato do programa. Olha, depois que a gente começou esse programa, muita gente foi para a cadeia, mas eu acho que não é por aí, entendeu? Porque esse programa acaba gerando mais violência. Ele não busca opções. Por exemplo, por que esse programa não vai dentro das favelas ver o que estão os projetos sociais, como é que os projetos sociais estão agindo para acabar com a criminalidade? Não, eles preferem mostrar a polícia correndo atrás do bandido, pá, a hora H pegou o cara, entendeu? Botou ali, por que você fez isso? Mas ele não vai no cerne da questão. Isso, em Angola, ainda não é um problema muito grave, porque como eles acabaram de sair de um processo de guerra muito longo, né, de 41 anos de guerra, quando eles descobrirem que eles têm a paz, mas que a paz não enche barriga, paz não dá trabalho, que paz não te dá o tênis Nike que você quer, entendeu? Aí eles vão começar a ter um processo de violência urbana. Por outro lado, por exemplo, é uma coisa que a gente discute muito, né? Porque quando a gente estava lá, a gente viu várias pessoas falando pra gente, né? Poxa vida, esse programa Malhação, né? Porque a angolana não anda de saia curta. A mulher angolana só anda de saia comprida, elas são extremamente compostas, entendeu? Então, aparecem essas menininhas de Malhação, com essas roupas moderninhas, de umbigo com piercing de fora, isso vira a cabeça. Me perguntaram outro dia, né, qual foi a melhor cena que eu não fotografei em Angola. A foto mais fantástica que eu não tirei em Angola foi quando a gente estava no congresso de jovens evangélicos, num centro da Assembleia de Deus, que fica atrás do lixão de uma favela. Aí você tinha uma menina de 17 anos, entendeu? Evangélica, não sei se ela era da Assembleia de Deus, era da Batista, enfim, mas era evangélica, com uma cabeça ainda de estrutura tribal, de clã, fundamentada na família, né? Então você tinha toda uma questão de família, cultural de família, você tinha toda uma estrutura cultural evangélica, de moral, de costume, e essa menina sentada assistindo Você Decide, com a Vera Fischer, né, que é aquela loira completamente fake, que você dizia assim, bom, a Vera Fischer tinha que decidir se ela ficava com um marido ou se ela ficava com o filho do marido de quem ela estava grávida. O olhar da menina entrando em parafuso para entender aquela situação, né, ambientada no Rio de Janeiro, naquela coisa, pô, mas a mulher é filha, pai, não, mas está grávida, vai abortar, e eu tenho que decidir o que fazer nessa situação, com o arcabouço cultural e de costumes que eu tenho. Então, inclusive assim, Portugal hoje não é mais referência para Angola. O Brasil é referência. O Brasil é referência para Angola. Agora tem uma coisa que é muito mais recente do que a divisão dos continentes, é muito mais recente do que a escravidão negra no Brasil, que é o processo de libertação de Angola, de Portugal, tá certo? Que foi um processo de guerra extremamente violenta. Você teve massacres do exército português terríveis. E o Brasil, aí tem uma coisa, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. O primeiro país do mundo, em 1975, a reconhecer que Angola era um país independente de Portugal. Os Estados Unidos, por exemplo, só foram reconhecer a independência de Angola no começo dos anos 90. Mas eles foram reconhecer formalmente que Angola não é colônia de Portugal nos anos 90. E aí você teve uma guerra civil entre essas duas facções, uma que tomou o poder e a outra que se contrapôs a isso, né? Mas que era muito mais econômica e de poder dentro do país do que qualquer outra coisa. Mas, por causa da Guerra Fria, ela se tornou ideológica. O R. Kissinger e a CIA financiaram a guerrilha da UNITA com armamento, entendeu? E o regime de apartheid na África do Sul foi fundamental nesse processo.
Só que aí você teve, no começo dos anos 70, você teve, porque você tinha esse financiamento, esse ensinamento de guerrilha, a CIA atuando de forma tão violenta lá, foi necessário que o bloco soviético apoiasse o outro lado. Então foram 27 anos de guerra civil. O que acontece é que quando caiu o Muro de Berlim, acabou a União Soviética, essa questão ideológica sumiu, tá certo? Os Estados Unidos não tinham mais nenhum interesse em ficar financiando a guerrilha. Porque Angola hoje é um dos países mais minados do mundo, entendeu? Então você não pode plantar nada, você não pode ter um turismo lá, entendeu? E você, por outro lado, é um país que só tem petróleo e diamante. Então todo mundo olha com os olhos desse tamanho para Angola. Angola produz basicamente três coisas. Produz petróleo, que é sempre dominado pelo governo, porque é offshore, né? É petróleo de plataforma, petrolífera. Tá? Você tem diamante, que é no centro do país, e era dominado pela guerrilha, financiava a guerrilha. Qual que é o terceiro produto? O terceiro produto é cerveja. Para consumo interno, de cerveja barata de consumo interno. Tem a cuca, né? Você tem a cuca e tem a ECA. E a ECA. 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 São as duas cervejas angolanas. Existe muito essa coisa, como eu estava te falando, da imagem sem conteúdo, tá certo? E a fotografia documental que a gente faz, basicamente, ela vai na direção oposta a isso. Ela tem uma pauta por trás, ela tem uma ideia por trás, tá certo? Então, quando nós fomos fotografar Angola, a gente não foi fotografar a miséria do povo, a gente não foi fotografar a desgraceira, não foi fotografar as mortes, não foi fotografar os amputados, não foi fotografar nada disso. Não foi fotografar fome, não foi fotografar criancinha morrendo, com um urubu voando em volta. A gente não quis negar essa realidade. Em momento algum a gente falou, não vou se negar a tirar uma foto de um... De repente, se era uma coisa interessante, a gente tirava. Claro. Na própria exposição, vocês vão ver assim, tem fotos em leprosário. Só que o que a gente mostra? Tem fotos hospitais, de costureiros sem as mãos. O cara está trabalhando, está produzindo, entendeu? Buscando sua dignidade, mesmo tendo perdido as mãos por causa da ranceneza. A superação, que eu acho que é esse o caminho para a reconstrução, né, de Angola. Isso. Porque o que a gente acha importante é mostrar o que as pessoas, o que os outros não estão mostrando. Eu acho que isso é um falso dilema. Eu acho que você ajuda muito mais registrando, denunciando e utilizando isso de uma forma positiva, entendeu? A imagem que você está fazendo de uma forma positiva, a história que você está contando de uma forma positiva, do que simplesmente levando um prato de comida e entregando para aquela criança. Qual foi o clique mais difícil? O clique mais difícil? Aquele que talvez tenha dado uma engolida. Olha, tem uma foto de um menino que ele tinha acabado de perder 2 dedos na explosão de uma mina. Tá? E no dia anterior, ele estava ajudando o pai a construir uma casinha de tijolo, né, fazer esses tijolos de cruz, de barro. E ele meteu a mão numa mina, a mina explodiu e ele perdeu um dedo, né, perdeu um dedo e meio, quase 2 dedos. Então, assim, você entrar no hospital, você assim, com seus centros mutilados, ficar pobre, complicado, e o menino, ele estava com a mão assim aberta, né, e você tinha a enfermeira limpando o ferimento dele e arrancando os estilhaços da mina, entendeu? Agora, ele está numa serenidade, enquanto ela fazia isso, numa tranquilidade, encarando isso de uma forma tão, né? E você assim, ao mesmo tempo você tinha uma profissional fazendo isso, que estava limpa, higienizada, com instrumentos perfeitos. Isso foi assim, era apesar de ser uma situação complicada, dura, que era um menino jovem, né? Muito jovem, devia ter, sei lá, criança, né? 13 anos, talvez, 12 anos, qualquer coisa assim, né? Mas assim, a dignidade com que ele estava ali, a serenidade com que ele estava ali, é uma coisa que deu um nó na garganta. Qual foi o seu nó na garganta? Meu nó na garganta, a gente que é fotógrafo, quando faz um trabalho documental, eu estava até conversando isso esses dias com o Walter Primo, que é um outro grande fotógrafo do Rio de Janeiro,
E aí ele me perguntou, você faz um trabalho desse, como é que é? Vocês se envolvem, vocês choram? E aí eu falei, não, a gente se envolve muito. Para mim, todas as fotos foram extremamente envolventes, né? Fisicamente, psicologicamente. Eu me lembro que 2 momentos me marcaram muito. Todos os momentos assim foram extremamente fortes para mim, né? Mas 2 situações me marcaram muito. Uma foi um menino no campo de distribuição de comida, que é um menino que estava lá esperando, eu acho que alguns dias para vir um caminhão da Cruz Vermelha, né? Que é um trabalho belíssimo que eles fazem lá. São vários trabalhos que a Cruz Vermelha, várias diretrizes que eles têm, né? E nesse dia que era a distribuição de alimento para as famílias, esse menino estava esperando há muitos dias lá para comer. E aí ele soube que nós éramos brasileiros, estávamos lá fotografando, né? E ele estava muito fraco, mas eu me lembro dele levantando, com as pernas meio trêmulas, né? E vindo para frente da câmera, falando, me tira uma foto, porque de repente alguém me reconhece, algum parente me reconhece, entendeu? E pode vir me buscar, vir a me achar, porque muitas famílias estão desestruturadas, se perderam dos pais, enfim. E aí ele brincou meio comigo e botou a mão no rosto, né? Eu achei aquilo, você dá aquela segurada na hora, né? Mas aí você tem que continuar fazendo. E o outro momento, que aí pra mim foi um momento mais fisicamente complicado, o momento foi no leprosário, né? Quando a gente chegou no leprosário, eu nunca tinha estado antes no leprosário. Hoje a gente trabalha para essa entidade, American Leprosy Mission, fazendo documentários aqui no Brasil sobre pacientes de hanseníase. Só que lá a gente pegou os pacientes extremamente sequelados, abandonados pelas famílias e que estavam reconstruindo suas vidas com todas as suas sequelas físicas. E aquilo para mim mexeu muito, porque eu estava fragilizada fisicamente, eu ainda estava muito doente, né? Estávamos doentes, o cheiro é muito forte, né? A desgraça ali na hora, você vendo aquilo, é um impacto muito grande. Mas o que me fez, mais uma vez, dar a volta por cima foi o costureiro que eu vi, que estava sem as mãos, né? Que estava produzindo, fazendo vestidos, mesmo sem as mãos. Eu achei aquilo lindo. Mas existe a foto que a gente não, que o fotógrafo não gostaria de ter? Sempre tem, né? Eu, por exemplo, não trabalho com esse tipo de foto, porque acho que o fotógrafo documentarista, ele tem a oportunidade de ter muito mais ética nesse sentido, opção, do que algum outro ramo da fotografia. A gente sempre discute muito isso. Vinícius é um excelente pauteiro, vê as oportunidades e a gente sempre coloca, antes de fazer uma viagem, o que a gente vai mostrar e o que a gente vai preservar da pessoa, porque você tem que ver que do outro lado tem um ser humano. Eu não gostaria de mostrar de me identificar numa foto, entendeu? Minha, uma coisa feia, uma coisa que vai chocar as pessoas. Agora, se eu tenho uma sequela, uma coisa que de repente vai servir para mostrar que é possível você dar a volta por cima, ou que é possível e alertar para problemas reais da questão, outras né? situações, eu acho importante. Então nós tivemos um apoio assim, fundamental do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que faz um trabalho belíssimo. Esse trabalho de distribuição de alimentos em Angola é um negócio inacreditável. Eles fazem, você vê chegar coisa de 23 milhões, né, aqueles caminhões com 2, 3, né, de mantimento. As pessoas andando 3 dias, 4 dias para chegar nesse local que é no meio do nada. Um deserto, no meio, absolutamente nada. A logística Você não sabe mais o que é a sola do pé, o que é a terra. É muito engraçado isso, né? Porque as coisas se fundem, se juntam. Esse hospital que o menino estava sendo tratado, que estava sendo tirado, esse hospital foi todinho reconstruído pela Cruz Vermelha, pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O Comitê Internacional tem um trabalho de reunificação de família, que eles têm as listagens de parente procurando parente, e quando eles acham uma criança fora do seu território, que isso aconteceu muito, das crianças serem sequestradas pela guerrilha, a gente viu a reunificação, 2 meninas serem entregues de volta para a família. Uma que ficou 4 anos em poder da guerrilha e a outra que ficou 2 anos em poder da guerrilha. Isso é um negócio fantástico. É uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, né? Coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Então, você tem essa entidade que é bárbara,
Tem uma outra entidade que a gente retratou muito, que é uma entidade britânica chamada The Hallow Trust, que faz desminagem, faz limpeza de campo minado. E aí eles fazem um trabalho, né, como lá tem muita lata, não há reciclagem, então é muito difícil usar um detetor de metal. O trabalho é todo artesanal. Quanto tempo passaram, né? Nós ficamos um mês. Quando foi? Foi entre setembro e outubro de 2002. Mas eu tenho que dizer assim, que grande parte desse trabalho a gente deve exclusivamente à Cruz Vermelha, porque se a Cruz Vermelha não tivesse dado a oportunidade da gente visitar esses lugares remotos, e o Caspar Landau, que foi esse delegado, ele nos colocou junto com um fotógrafo francês, suíço, no mesmo itinerário do fotógrafo, né? E nós éramos em dois, de repente ele podia falar, poxa, 2 pessoas não dá, vamos botar só uma pessoa, né, para fotografar. Ele falou, não, tudo bem, vamos ver como é que a gente faz. Deu um jeito, colocou a gente na roda, né, e a gente foi fazer o trabalho. Então eles bancaram nossas viagens de avião pelo país, porque não dá para ir de carro, agora não está lugar nenhum, né? Onde dava para ir de carro, a gente ia com as viaturas, com os Land Rovers da Cruz Vermelha, né? Você teve toda a questão de alimentação separada, que para a gente foi fundamental, questão de hospedagem, tudo isso que é caríssimo. O país que acabou de sair de uma guerra, a diária de um hotel em Luanda é $200, né? Em dólar. Qual a melhor recordação? O que de bom trouxe para vocês? O que cresceu, o que acrescentou, o que maravilhou, o que assustou vocês? É uma coisa impressionante, né? Acrescentou muito em todos os sentidos. E a gente só tem uma coisa que a gente gostaria muito de fazer, que a gente não teve oportunidade, que era voltar a Angola. Essas fotos, e eu queria botar essas fotos, de repente, em praça pública, de algum jeito, onde eles pudessem visitar e, de repente, se ver nessas fotos. É um desejo, acho que, de todo fotógrafo, né? Que voltar no local do crime e mostrar essas fotos para os próprios angolanos, porque agora, eu acho que a gente deve isso a eles. E porque são fotos assim, que resgatam a dignidade dessas pessoas. Se fossem fotos que nós estivéssemos explorando a miséria delas, exato, eu teria vergonha, não poderia mostrar uma foto dessa. Mas eu gostaria de levar as fotos e mostrar essas fotos para o povo angolano. Isso seria bárbaro. Isso seria bárbaro. Você tem a Isto É, você tem a Época, você tem a Veja, você tem essas revistas semanais, são importantes, né? Gosto ou não, são revistas importantes. Você tem outras revistas de outras, como a Caros Amigos, você tem a Carta Capital, você tem, né? Que você mandar 2 únicos. Você tem o Jornal do Brasil, que é um jornal importante, você tem o Correio Brasiliense, que é um jornal importante, você tem o Globo, que é um jornal importante, você tem o Estadão, que é um jornal importante. E você, o único veículo que mantém isso para a guerra, onde estão todos os holofotes. Agora, imagina o que está acontecendo no resto do mundo. Quantos correspondentes a Globo, que é a toda poderosa de mídia no Brasil, quantos correspondentes a Globo tem na Europa? Tem um cara em Londres. É por isso que esse delegado da Cruz Vermelha, o Caspar, ele sacou isso, ele falou, não, é importante, poxa, é um país que fala português, eu vou mandar um suíço, mas eu vou mandar vocês que são brasileiros, que falam a mesma língua e que tem um olhar próprio característico. Não, e tem uma história de mídia interessante nisso aí, que nós fomos, quando nós chegamos em Luanda, para começar o nosso acordo lá com a Cruz Vermelha, nós fomos a uma recepção que tinha repórteres da Reuters, tinha repórteres japoneses, isso em Luanda, e tinha uma equipe do New York Times. Então, eles montaram uma programação só para esse cara do New York Times, uma programação só para esse cara, de fazer reunificação familiar numa outra província. Exatamente como eles fizeram com a gente, exatamente como eles fizeram com a Reuters, e exatamente como eles fizeram... A questão de a quantidade de reunificação familiar é grande também. Eles podem se dar o luxo de jogar um repórter para cada reunificação familiar, né? Porque isso é muito efervescente. E aí nós ficamos 15 dias no centro do país, com a Cruz Vermelha. Quando nós voltamos para o escritório, estava no mural da Cruz Vermelha a matéria do New York Times. Um fax do New York Times com a matéria do New York Times. E tinha um bilhetinho do repórter no começo, né, falando assim, Caspar, que é o delegado de comunicação, muito obrigado e tal.
Conforme prometido, segue a matéria. Infelizmente, cortaram o nome da Cruz Vermelha na edição. Nós chegamos Então, aqui ele no Brasil, fala... publicamos 8 páginas, onde abre com a foto, uma foto de distribuição com escrito, Cruz Vermelha, tal, para saiu. Citamos várias vezes. Existe eles podem fazer o que eles querem. A partir do momento que você põe brasileiro, ou põe de Argentina, ou põe de outros países, e aí, todo mundo vai botar o seu ponto de vista, vai divulgar ou não. Mas não, sempre tudo gera em torno dos Estados Unidos. Porque assim, que o interessante para eles era o sentimentalismo, a dramaticidade da reunificação familiar. Quem promoveu essa reunificação familiar? Qual foi a estrutura internacional, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha? Ele é organizado, é como a ONU. Entendeu? Não interessa para eles dizer que você tem organismos multinacionais, multilaterais, instâncias multilaterais que estão fazendo isso. O que interessa é a coisa em si. Interessa o sentimentalismo da criancinha chorando, papai, eu voltei. Isso é impactante, tá certo? Não é o impacto da miséria, da perna amputada, da criança sofrendo, mas com o urubu em cima. Mas é também você tratando isso de uma forma sentimentaloide, melodramática. É isso que interessa, é isso que vem de jornal. Você mostra a foto da menina que encontrando o pai, ela chorando, e isso é bonito, é esteticamente bonito, sentimentalmente é interessante, emocionalmente é legal. Só que pra gente isso não basta. Tem que dizer quem é que fez isso. Por isso que a gente acha que a gente teve um reconhecimento muito grande da Cruz Vermelha, por isso que a Cruz Vermelha fez um calendário com as nossas fotos, entendeu? Porque eles entenderam isso. Eles continuam acreditando nesse potencial de você divulgar o que as entidades humanitárias, o que as ONGs, o que elas estão fazendo. Existe a luta de sair do lugar comum, tá certo? Porque a gente não tem dinheiro, nem estrutura, nem divulgação, nem é famoso o suficiente para que qualquer coisa que a gente faça bem, tá certo? A gente não tem uma estrutura para fotografar a guerra. A gente não tem colete à prova de bala, a gente não tem seguro de saúde, a gente não tem prefixo, a gente não tem nada disso, né? Então a gente não pode disputar com a Reuters, não pode disputar com a Associated Press, não vai fazer a foto do ano, entendeu? Das agências de notícias, isso não vai acontecer. Mas estamos à disposição. Estamos também, né? Se quiserem nos contratar, estamos nessa. Nada impede. Pagando bem que mal tem. Mas o que a gente quer fazer é falar assim, olha, você não precisa de tudo isso. Você pode fazer uma coisa boa, você pode mostrar o diferente, né? E pode fazer isso de uma forma legal, socialmente responsável, retornando isso para as pessoas que acreditaram nesse trabalho e que te apoiaram. E é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente está querendo. Por isso que o nosso próximo projeto é trabalhar só a questão da hanseníase. Muito pouca gente sabe, mas o Brasil hoje está ali com a Índia, em termos de casos novos a cada ano de hanseníase, né? E as pessoas não falam porque tem vergonha de falar, né, que tem hanseníase. Porque ainda tem aquele mito antigo da pessoa cair de pedaços. A gente deve estar indo agora, no começo do ano que vem, para o Rio de Janeiro. É a nossa expectativa fazer Baixada Fluminense, principalmente. E se der, ainda não é certo, né? A gente está vendo a possibilidade da gente também poder visitar a Índia ano que vem. De Angola, uma foto que eu gosto muito é essa do menino com a mão na cara, exatamente pelo fato da grandeza dele de se distrair das próprias dores e brincar com a gente, né? Com a câmera. A fotografia é o ar que eu respiro. A fotografia são os meus olhos, é como eu enxergo o mundo e como eu enxergo as pessoas. Obviamente, tudo depende do clima, do dia, do meu estado de espírito, né? E da minha sensibilidade naquele dia. Tem dias que a gente acorda e que eu olho assim que eu não sinto a menor vontade de tirar uma foto, né? Mas a gente está se educando, eu estou me educando até para poder conseguir tirar foto em todos os momentos da minha vida. Mas tem dias que são especiais, graças a Deus são muito maior quantidade do que menos quantidade, que são aqueles dias que a gente sai e que isso é uma coisa bem de fotógrafo, percebe a luz diferente, né? Percebe uma aura diferente nas pessoas, entendeu? Então tudo muda, a cor da vida muda, e isso para mim é fotografia.
entendeu? É exatamente olhar para você e te ver numa foto. E eu vejo muito isso. Uma outra imagem também que eu uso muito, que é a imagem das crianças brincando em cima do tanque de guerra. Que foi uma sequência de 7 fotos, e essa é a última foto da sequência. Que pra mim foi muito impactante, entendeu? Aqueles moleques todos brincando em cima de um tanque de guerra destruído. Que representa bem